Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao treinamento de NR23, Proteção contra Incêndios. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho, atuante na área há mais de 12 anos e também bombeiro civil, atuado em diversos segmentos, como consultorias, empresas do ramo alimentício, construção civil, dentre outras, e também sou instrutor e palestrante de treinamentos voltados aí para a área de saúde e segurança do trabalho. Como disse para vocês, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre proteção contra incêndios. Veremos quais são as técnicas que devemos utilizar tanto no combate a incêndios, a princípios de incêndios e também na prevenção a eles. A gente vai tratar sempre a prevenção como um melhor caminho. A gente vai buscar sempre evitar o fogo. Claro que é extremamente importante que a gente consiga atender a essas demandas, que a gente consiga atender uma ocorrência de incêndio. Então é extremamente necessário que a gente aprenda, que a gente saiba no momento de um fogo como agir, quais são os meios que a gente vai ter disponível para fazer esse combate. Mas a nossa função aqui, a função do brigadista, vai ser propriamente muito mais voltada para ações de prevenção. Porque a partir do momento que eu tenho fogo, automaticamente a gente já está tendo perdas. Perdas que podem ser aí desde perdas materiais, ambientais e a principal perda que é a perda de vidas, de pessoas. Então, sempre no incêndio a gente vai estar tendo algum tipo de perda, nem que seja uma perda de tempo, que eu vou precisar parar a minha equipe, parar a atividade que eu estou realizando ali para fazer um combate. No mínimo, essa perda de tempo eu tenho, fora as outras que a gente acabou de citar aqui, como perdas materiais, ambientais e propriamente aí a perda do maior recurso que a gente tem, que é a nossa vida. Então a gente precisa focar em ações para que esse fogo não aconteça. Então a gente vai ver um pouquinho dessa prevenção, um pouquinho propriamente do combate a incêndio, quais são os meios, os recursos que a gente tem disponível hoje. A gente vai procurar entender um pouquinho também, é essencial, né? Como o fogo ocorre, para que ele serve. Entender que o fogo ele não é um vilão, né? Se utilizado da maneira correta, da maneira adequada, a gente tem inúmeros aí benefícios relacionados ao fogo. Ele só nos causa problemas a partir do momento que ele está descontrolado, a partir do momento que a gente, por algum motivo, e a gente vai entender um pouquinho aqui, a gente vai citar alguns desses motivos, ele se torna algo prejudicial à nossa vida, ao nosso patrimônio, ao meio ambiente, enfim. Então a gente vai entender um pouquinho, a gente vai buscar entender também como é formado a brigada de incêndio, para que ela serve, em quais momentos ela deve atuar, não só no combate a incêndio, mas também nos primeiros socorros, em uma evacuação. Existem uma série de atividades, uma série de demandas que a brigada precisa realizar no seu dia a dia. Não é simplesmente somente combater o fogo, é uma das principais atividades, mas como já falei para vocês aqui anteriormente, a gente precisa atuar muito fortemente na prevenção a esses incêndios, a esse fogo sem controle, mas também durante propriamente aí esse combate existem outras técnicas que precisam ser utilizadas, como uma evacuação diária, como um isolamento, comunicação dessa ocorrência, atendimento de primeiros socorros, caso seja necessário. Então, uma série de atribuições que a gente precisa entender também, buscar informações para conseguir atuar no dia a dia. Então, o nosso grande objetivo aqui, que está para vocês na tela, é que a gente consiga
trazer aí, né, estabelecer essas medidas de prevenção para o combate a princípios de incêndios, evitando ou minimizando o impacto destrutivo de um bem patrimonial e, principalmente, a preservação da integridade física. Esse vai ser o nosso grande objetivo aqui. Então, é trabalhar fortemente na prevenção para que não tenha um incêndio, para que não tenha um fogo sem controle aí no seu local de trabalho, mas caso ele ocorra, caso aconteça esse incêndio, que a gente tenha, além dos recursos materiais disponíveis para fazer esse combate, também os recursos humanos, as pessoas treinadas, capacitadas, ambientadas com esse tipo de situação, através das simulações, que a gente vai falar sobre isso também, para que a gente tenha um bom atendimento, um atendimento eficiente, um atendimento eficaz, onde a gente vai conseguir evitar ou, pelo menos, minimizar os impactos desse incêndio. A gente vai focar sempre na preservação da vida das pessoas. Claro, bens materiais é muito importante, meio ambiente, muito importante, mas o nosso foco principal aqui é a vida, porque os bens materiais a gente trabalha, a gente reconquista, e agora a vida de cada um de vocês é uma só, né? Valor inestimável aí. Só uma mãe, um pai que perde um filho que consegue sentir essa dor, né? Consegue entender um pouquinho do que é esse sofrimento. Então, é de extrema importância que a gente conheça todo esse passo a passo, todos esses procedimentos, para que a gente consiga fazer um bom atendimento. Então, para que a gente seja um bom brigadista, para que a gente consiga atender essas demandas, a gente precisa participar de um treinamento teórico e prático, e depois também a gente não pode esquecer, né? Fiz o treinamento aqui e agora acabou, estou pronto, sou brigadista, só vou atuar quando tem fogo. Não é bem por aí. Existem uma série de atividades que precisam ser feitas durante todo o ano, durante todo o período, para que a gente consiga realmente fazer essa prevenção. Além, claro, de fazer inspeções mensais nesses equipamentos de combate a incêndio, a gente precisa também fazer os treinamentos da brigada, que são mensais também, além de estar programando aí outros simulados, outras ações voltadas tanto à prevenção como propriamente ao combate, treinamentos de primeiros socorros mais específicos, simulados de evacuação, enfim, se adequar à realidade de cada empresa, da empresa que você trabalha, com o tipo de material combustível que talvez exista aí, com as características físicas do prédio, da edificação que você trabalha, enfim, a gente precisa estar o mais próximo da realidade, a gente precisa pensar sempre no pior cenário, que pode acontecer, o pior tipo de ocorrência, o pior fogo, para que a gente esteja preparado se realmente ele acontecer. Então, por isso é extremamente importante que esse trabalho do brigadista não para por aqui, muito pelo contrário. Aqui é apenas um início, né? Ao término deste treinamento, o brigadista vai ter as condições e vai ter a real capacidade de conseguir colocar esse trabalho em prática no decorrer do período, no decorrer do ano, né? Então a gente vai ver quais são as ações necessárias que o brigadista faça, a brigada de um modo geral faça, para que a gente previna esse fogo e para que, caso ele ocorra, todos estejam preparados. Esse é o nosso grande objetivo aqui, para a gente conseguir evitar danos maiores, materiais, ambientais e principalmente aí, danos à integridade física de qualquer pessoa. Tudo que eu estiver falando para vocês aqui não é o Thiago que inventou, que está falando, não foi a empresa que mandou o Thiago falar, é norma, é legislação. Então a gente vai estar se baseando aqui na própria NR23, né, que é a norma que fala especificadamente de proteção contra incêndios, e também vamos nos basear
na IT 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que a nossa empresa está localizada no Estado de São Paulo. Então a gente vai se basear nessa normativa, na Instrução Técnica 17, que ela fala aí das capacitações, da formação, de tudo que envolve a brigada de incêndio. Então, como que uma empresa define quantos brigadistas ela precisa, como é a carga horária de um treinamento, qual é o conteúdo desse treinamento, tudo que envolve a brigada, o que ela precisa fazer, a gente vai buscar lá na Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Caso você esteja participando desse treinamento e a sua empresa seja de fora do Estado de São Paulo, seja de outro estado, existem outras instruções técnicas para cada tipo de instituição do Corpo de Bombeiros, né? Para cada estado vai possuir as suas normas técnicas, que de modo geral são bem parecidas. O que vai mudar um pouquinho são as características das edificações. Então a gente tem alguns estados, algumas regiões do nosso país que são voltadas mais para a área industrial, né? Tem muita empresa, muita fábrica realmente. A gente tem outras regiões que são mais voltadas para a área agrícola, né? Para a pecuária, enfim. Então vai ter um pouquinho essa diferenciação aí, mas nada que vá atrapalhar, porque aqui a gente vai utilizar a IT 17 apenas para dar uns requisitos aí para a brigada, para a formação da brigada, nada que vá afetar propriamente o nosso treinamento aqui. É específico, quando você precisar fazer aí na sua empresa, que seja fora do estado de São Paulo, por exemplo, um dimensionamento dessa brigada, né, para descobrir quantos brigadistas você precisa, você aí vai consultar a norma técnica do seu estado, do Corpo de Bombeiros aí do seu estado. A gente vai utilizar para falar de toda a parte de prevenção e combate a incêndio, a gente vai focar mais na NR23, né, que aí ela abrange todo o país, é uma norma nacional. Então, seguiremos esses dois parâmetros. A IT 17, só para a gente ver um pouquinho da formação da brigada, dimensionamento dela, né? E aí a NR23 propriamente para estar falando da prevenção e do combate a incêndio. Falando um pouquinho então da seleção desses brigadistas, né, como que a gente faz essa escolha. Então, primeiro a gente precisa fazer um dimensionamento, para que a gente saiba aí qual é o número exato de brigadistas que eu preciso ter lá na minha empresa. Então, através da instrução técnica do Corpo de Bombeiros de cada estado, a gente vai saber dimensionar a quantidade correta de brigadistas. Isso vai variar de acordo com o grau de risco da empresa, o tipo de atividade, a quantidade de funcionários, como é o arranjo físico aí, né? Como é a planta do local que você trabalha, quantos pavimentos possui, enfim, é isso que vai estar determinando a quantidade de brigadistas. E aí a gente tem algumas preferências aqui para conseguir atender melhor o que a norma pede. Então, esses candidatos a brigadistas devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos. Então, esses critérios que a gente vai ver aqui não são obrigatórios, não preciso ter todos, mas de preferência que esse brigadista atenda ao maior número desses requisitos. Então, vamos lá, vamos ver cada um deles. Primeiro, aí, extremamente importante, é que esse brigadista permaneça na edificação, permaneça no prédio. Então, não adianta nada eu ter um brigadista que faz serviço externo, que 80%, 90% do tempo dele, ele trabalha fora da empresa. No momento que aconteceu o incêndio, justamente, esse cara, muito provavelmente, vai estar fora da empresa. E aí, eu tenho um brigadista a menos para fazer
esse combate. Então, o ideal é que o brigadista permaneça a maior parte do tempo da sua rotina de trabalho dentro da empresa, que a sua atividade, que a sua função seja exercida na maior parte do tempo dentro de algum setor da empresa, dentro das dependências da empresa. Porque eu vou precisar dele, eu vou falar isso muito para vocês aqui, vai ser a primeira vez que eu vou falar, mas eu vou repetir várias vezes. A gente nunca sabe quando e onde um incêndio vai ocorrer. A gente não tem data, não tem horário, até porque se a gente soubesse, a gente não ia deixar que ele acontecesse, né? A gente ia evitá-lo. Então, é de extrema importância que esse brigadista fique na empresa, permaneça ali. Ah, Thiago, então não pode sair? Não, não é isso, né? A gente vai dar preferência para quem trabalha a maior parte do tempo ali. Se o cara, por exemplo, é um motorista, ele faz entrega, ele chega de manhã, faz a coleta ali na empresa, fica ali meia hora, 1 hora no máximo, sai e só volta no final do dia. Ele não pode ser brigadista? Pode ser, porém, a gente vai ter que ter essa noção que a grande maioria do tempo ele vai estar fora da empresa. Se acontecer um incêndio, é uma mão de obra a menos que eu tenho ali. Então, o ideal é que a gente dê preferência para quem realmente fique a maior parte do tempo alocado na empresa, porque esse motorista, por exemplo, que a gente citou aqui, ele fica a maior parte do tempo fora. Então, não tem como, né? O cara está lá fazendo a sua função, a sua atividade, está longe. Aconteceu um incêndio, eu não vou conseguir ficar chamando, volta para a empresa aqui que pegou fogo. É perda de tempo, né? Quanto mais tempo demorar para iniciar esse combate, mais esse fogo vai se alastrar. Esse cara que está lá na rua, está na estrada lá, eu não posso apressar ele também, ele vai, se eu ligar falando, tem fogo, volta para a empresa. Às vezes o cara vai vir na correria, e na loucura, pode ocasionar um acidente de trânsito, algo pior. Então, de preferência, que esse brigadista fique a maior parte do tempo dentro do local de trabalho, que ele fique ali num setor fixo ali, que ele fique dentro das dependências da empresa, porque a gente nunca sabe quando, onde, que horário que um fogo pode se iniciar. Mas o cara que trabalha fixo aqui dentro da empresa, às vezes ele vai precisar levar uma encomenda no correio, vai precisar fazer um serviço de banco, vai precisar, sei lá, buscar uma refeição, qualquer coisa que seja. Ok, não tem problema, são situações esporádicas, né? Mas, mesmo assim, a maior parte do tempo ele continua na empresa. Então, a gente vai dar sempre preferência para esse trabalhador que fique a maior parte do tempo ali, porque a gente precisa ter um atendimento rápido. A gente identificou um fogo, rapidamente a gente precisa estar acionando a brigada para já fazer esse combate. Quanto mais tempo demorar, mais esse fogo vai se alastrar, vai deixar de ser um princípio de incêndio para se tornar um incêndio, vai deixar de ser um incêndio para se tornar um sinistro, algo maior. Então o tempo vai ser crucial, por isso a importância de ter sempre o brigadista dentro da empresa, aquele brigadista que fique alocado dentro das dependências da empresa. Uma segunda característica importante é que, de preferência, ele possua uma experiência anterior como brigadista. Por que é importante? Porque esse brigadista que já participou outros anos, outras vezes da brigada, aqui na empresa, ou que já foi brigadista em outros locais de trabalho, ele vai possuir mais experiência, mais conhecimento. E quanto mais experiência, mais conhecimento a minha brigada possuir, melhor vai ser esse combate, melhor vai ser essa prevenção. Não quer dizer que eu não posso ter novato. Claro que eu posso, eu devo ter, eu preciso ter essa renovação da brigada também. Então, todo ano é extremamente importante que a gente tenha
a entrada de novos brigadistas. A gente vai ter os chamados aí veteranos, mas também os novatos. É extremamente importante. A gente só precisa estar sempre capacitando o maior número de pessoas possíveis, envolvendo todos. Quanto mais gente a gente tiver capacitada, com conhecimento, que saiba utilizar os equipamentos, os recursos que a gente possui na empresa, que consigam atender a uma ocorrência, melhor. A gente vai dar preferência, é claro, para que seja mantido aí um número maior de brigadistas já experientes. Então, todo ano que a gente vai ter uma renovação de brigada, a gente procura manter aí pelo menos uns 60%, 70% dos brigadistas que já participaram anteriormente, porque a gente vai conseguir, nesses casos, atender melhor a essas ocorrências. São brigadistas que já conhecem, né, já participaram de outros treinamentos, de outros simulados, e aí eles vão conseguir atender melhor. E aí, também, para esses novatos que estão chegando, que estão entrando, eles vão participar do treinamento também, vão ter esse conhecimento. Acredito que, muito provavelmente, alguém que está assistindo aqui é novato, é a primeira vez, é importante conhecer, saber, e vão ter também todo o suporte desses outros brigadistas mais experientes. Então, também, não é algo obrigatório, a gente não precisa, né, porque senão não tem como, né? Eu, se eu estou formando a primeira brigada, eu não vou ter ninguém do ano anterior. Então, mas é uma recomendação, né? Seria ideal que a gente tenha um número maior aí, 60%, 70% dos brigadistas já com experiência anterior, porque vai ficar mais fácil a gente propriamente conseguir atender uma ocorrência, e que também, para que esses novatos que estão chegando, é de extrema importância para que eles se ambientem o mais rápido possível também. Então, esses brigadistas mais experientes, mais cascudos, né, digamos assim, precisam dar todo um suporte, precisam dar um apoio para esses brigadistas que estão chegando, que estão começando, né, estão vendo muita coisa nova agora. Então, é importante que esse brigadista que tem um pouco mais de experiência consiga ajudar, consiga receber esse brigadista novato aí da maneira adequada, né? A brigada, de um modo geral, é um grupo formado por voluntários aí, então tá todo mundo no mesmo barco, né? Com o objetivo da prevenção a incêndios, fazer com que todo mundo volte para casa bem, com saúde, segurança, preservando os bens materiais da empresa, preservando o meio ambiente. Então, seja aí um brigadista experiente, seja aí um brigadista novato, o objetivo em comum é o mesmo, né? É a prevenção a incêndios, a danos que possam ser causados pelo fogo. Outro item importante aí é que esse brigadista possua uma boa condição física e de saúde, porque vão existir várias demandas, várias atividades da brigada que vão exigir que esse trabalhador, que esse brigadista possua essa boa condição física e de saúde. É óbvio que aqui a gente não está falando de um atleta de alta performance, né? Não é isso, mas a gente precisa entender que vão existir algumas demandas, que vão existir algumas atividades dentro da brigada de incêndio, onde a gente vai precisar, por exemplo, carregar um extintor, que é algo um pouquinho mais pesado, a gente vai ter que lançar uma mangueira, a gente vai ter que, por exemplo, tá aguentando, suportando a pressão de uma mangueira, né, da força da água que sai lá do hidrante, enrolando mangueira, auxiliando aí na remoção de uma vítima, utilizando uma maca, por exemplo. Então, existem uma série de atividades que vão demandar do brigadista um pouco de esforço físico. Então, é importante que ele possua essa boa condição.
como a gente falou, não precisa ser um atleta, mas é importante que tenha essas boas condições, porque isso vai fazer total diferença também no momento de um combate. Então é importante que a brigada de incêndio, nas suas reuniões mensais, ela promova também atividades físicas que podem ocorrer durante essas reuniões mensais, mas também podem existir atividades extras, atividades fora. A brigada pode estar montando, por exemplo, aí, um grupo de corrida, um grupo de pedalada, tudo isso além de dar um bom condicionamento físico, vai tirar a galera aí do sedentarismo e vai contribuir para a brigada também, de um modo geral vai ser muito bom. Então a brigada precisa promover também algumas atividades para que os seus brigadistas consigam, no momento aí de uma eventual ocorrência, atender com eficiência. Então é importante também que se possua uma boa condição física, uma boa condição de saúde. E aí todo mundo sabe o seu limite também. A gente precisa entender. Claro, a gente está hoje buscando cada vez mais a inclusão, mas a gente precisa se atentar a algumas realidades para que a gente não coloque as pessoas em posição de risco também. E propriamente dentro da brigada vão existir várias atividades que a gente pode demandar que não vão exigir tanto esforço físico assim. Por exemplo, a gente tem dentro da brigada alguém que vai ficar responsável para fazer a evacuação, então vai estar retirando as pessoas. É algo que não precisa correr, que não precisa carregar peso, extintor, nada disso, apenas está ajudando na evacuação. A gente tem brigadista que vai ter a demanda de fazer sinalização, que vai ter a demanda de fazer a comunicação desse incêndio, dessa ocorrência. A gente tem o brigadista, por exemplo, muito comum, muito utilizado aí, que normalmente fica centralizado lá com ele, essas informações, que é o porteiro. Em várias empresas, a gente tem lá na portaria um brigadista, que é esse porteiro, que normalmente é quem vai estar acionando o alarme de incêndio, quem vai estar atendendo a ligação ali, recebendo a informação de um incêndio para fazer esse acionamento da brigada. Então, mesmo dentro da brigada vão existir algumas atividades, algumas demandas que não vão exigir tanto esforço físico assim, ou nenhum esforço físico, que aí a gente pode estar encaixando essas pessoas que não tenham essa aptidão. Então a gente vai ter uma equipe propriamente de combate ao fogo, que vai ser linha de frente, que vai estar lá com extintor, com mangueira, enfim, caminhão bombeiro, dando todo o suporte, o combate. Mas a gente vai ter equipe também que vai ser de primeiros socorros, a gente vai ter equipe de evacuação, de sinalização, enfim, equipe de suporte. Existem várias atividades que podem ser executadas por diversos tipos de brigadistas. Assim como a gente vai ter brigadista que também não vai gostar de primeiros socorros. Vai falar, não gosto, se eu ver sangue eu passo mal, eu desmaio. Ok, normal, natural. Como eu falei, cada um precisa reconhecer os seus limites, saber até onde dá, até onde vai. Tem brigadista que não vai gostar de altura, às vezes vai ter uma atividade que vai demandar altura, que às vezes não gosta de um espaço confinado. Enfim, reconheça os seus limites físicos e mentais também, para que você não se coloque em posição de risco. E aqui vai entrar uma informação importante também. A gente está falando de condição física, de saúde, condição mental, e vale ressaltar aqui, vale lembrar que o brigadista ele não é um super-homem, um super-herói. Deixa comigo que agora eu fiz o treinamento, qualquer fogo, qualquer ocorrência, deixa que eu vou atender. De forma alguma.
A gente só vai fazer qualquer tipo de atendimento se existir segurança para isso. Então, o brigadista está ali para dar um suporte, para dar um apoio, para fazer um atendimento a primeiros socorros, né? Combater princípios de incêndio. A partir do momento que eu não tenho condição de segurança, eu vou prezar pela minha vida primeiro. Sempre é a vida do brigadista em primeiro lugar. Não importa se está pegando fogo lá, se está queimando máquina, equipamento, o que esteja acontecendo. É a segurança do brigadista em primeiro lugar. Se tiver condição de segurança, vai fazer o atendimento. Se não tiver, não vai fazer. Vai chamar o apoio especializado, vai chamar o bombeiro. E aí, até o bombeiro, ele age da mesma forma. O bombeiro não chega entrando de peito aberto, correndo para o meio do fogo. Ele vai chegar, ele vai analisar a situação, verificar quais são os recursos, os equipamentos. Se ele avaliar que não tem condição de segurança, nem o bombeiro, que tem todo o treinamento, tem equipamento, tem horas e horas aí de ocorrência, ele também não faz. Ninguém vai colocar a sua vida em risco. A gente não está pedindo para ninguém aqui ser super-herói. Está cheio de super-herói no cemitério. Então a gente vai atender as ocorrências, mas sempre com segurança, evitando se expor a riscos desnecessários. Entender que o fogo está ali, se ele está descontrolado, naquele momento ele é meu inimigo. Eu não posso me aproximar dele a uma distância que não seja segura. Eu preciso conhecer todos os procedimentos, e a gente vai estar vendo isso nesse treinamento, para que você faça essa análise também. Até onde o brigadista deve ir, até onde eu posso atender uma ocorrência. Então, estabelecer limites, né? Eu chego até esse ponto. Daqui para frente, não é comigo mais, é com o bombeiro, é com o socorrista especializado, enfim. É óbvio que, como a gente já falou, o tempo é crucial nessas ocorrências, porém, se é algo que já se alastrou, se é algo que eu não tenho segurança, eu não vou fazer. Eu não vou entrar num prédio em chamas que ele pode aí estar desmoronando. Eu estou colocando a minha vida em risco. O bombeiro não vai entrar se tiver essa condição. A gente está cansado de ver uma série de exemplos, né? A gente tem catástrofes aí que acontecem, que às vezes o bombeiro vai paralisar as atividades de busca agora porque escureceu e tem risco para o bombeiro. Então, por exemplo, às vezes num afogamento que a gente vê, o bombeiro faz um mergulho, está fazendo a busca ali, já sabe que tem uma vítima. Então, à noite vamos encerrar essa busca, não tem condição de segurança, né? A gente retorna a partir do outro dia. A gente não vê o bombeiro entrar correndo para dentro de um prédio onde pode ocorrer um desmoronamento, uma explosão, né? Por mais que ele tenha todo o conhecimento, tenha os recursos, a gente precisa saber quais são esses limites. Então é importante que a gente conheça os nossos limites físicos e mentais. O brigadista precisa estar preparado, não só fisicamente, como mentalmente também, para que ele não tenha aí essa visão de agora deixa comigo, eu sou o herói, mas que também não trave, né? Então o contrário também pode acontecer. O brigadista ter um medo excessivo. Ele sempre participou dos treinamentos, estava sempre tranquilo, e aí de repente, no momento de uma ocorrência real, esse brigadista vai travar. Então, também pode estar colocando a sua vida em posição de risco e de outras pessoas. Então, o brigadista precisa ser alguém calmo, tranquilo, que vá conseguir observar, entender o que está acontecendo e agir. Não vai sair correndo na loucura, querendo resolver todos os problemas do mundo, mas também não pode ficar paralisado. Então precisa encontrar esse meio termo, reconhecer quais são os seus limites para se encaixar dentro da brigada. E aí precisa existir essa comunicação, né, entre o brigadista e o empregador, a empresa. A gente precisa está entendendo aí
onde cada um vai se encaixar. Então, como eu falei, vai ter equipe que vai ser lá a linha de frente, que vai estar combatendo fogo, o pessoal gosta, conhece, sabe os limites. Vai ter outra equipe que vai ser destinada ali para atendimento a primeiros socorros. Vai ter uma equipe que vai cuidar da evacuação, outra equipe da sinalização. Então, é cada um na sua, reconhecendo os seus limites, para que a gente também não se coloque em posição de risco. Então, mais uma recomendação, né, que possua uma boa condição física, uma boa condição de saúde aí, mental também. Então, nessa primeira parte, de preferência, né, que esse brigadista permaneça a maior parte do tempo dentro da edificação, dentro do prédio, da indústria, da empresa que ele trabalha. Segundo, de preferência, que ele já tenha uma experiência anterior como brigadista na própria empresa ou em outra empresa, indiferente. Isso vai ser importante também, mas lembrando que é preciso que a gente sempre faça essa renovação, porque as pessoas vão se aposentar, vão sair da empresa, vão ter outras oportunidades, então a gente precisa estar sempre repondo brigadistas. E um terceiro aí item, né, que é importante também, que esse brigadista tenha uma boa condição física e mental, lembrando que existem diversas atividades que a gente pode fazer dentro da brigada. E que às vezes a gente pensa, brigadista, automaticamente a gente já vai lembrar de extintor, de mangueira, apagando fogo, e não é só isso que o brigadista faz. Existem outras atividades, outras demandas que o brigadista pode se encaixar ali e realizar outras atividades.